Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de leitura da Bíblia. Hoje vamos continuar lendo o livro de Samuel. A gente vai ler agora Samuel 3. Vamos tentar fazer assim porque eu já li Samuel até o 7. Eu vou tentar passar o que eu aprendi, o que eu li, o que eu vi aqui no livro de Samuel. Então, a gente já leu que Ana, ela queria ter um filho e ela foi até ao sacerdote que eles iam todo ano oferecer sacrifício, e eles ficavam acampados ali orando em Jerusalém, mas ela ficou orando um pouco mais e até que ela foi chamada pelo sacerdote de mulher perturbada, porque ela estava orando muito e ela só se movimentava os lábios. E então ele deu ela por embriagada, mas ela disse que não, e o sacerdote disse para ela: vai em paz, porque Deus ele já atendeu o seu pedido. E no próximo ano ela já estava com o neném no colo, só o marido, e foi com a outra mulher e as famílias. Ela não foi, mas ela disse que ia desmamar a criança e ela ia aí entregar a ele e ia deixar ele para ele criar. Então, provavelmente Samuel foi para ser criado por Eli quando ele desmamou. Provavelmente ele teria 3 anos. Então aqui, né, diz que o Senhor se lembrou dela quando ela foi dormir com o marido. Deus se lembrou dela e ela engravidou e teve Samuel. E ela cumpriu realmente o voto. Ela foi lá e entregou Samuel para o templo. E aqui agora no versículo 1 Samuel 3,19, diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Então tudo que Samuel dizia, Deus fazia cumprir. E todo Israel, desde Dan até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pelas suas palavras. Então Samuel, ele se tornou um profeta respeitado, porque a palavra que ele falava, Deus cumpria. Então ele se tornou um profeta muito respeitado. E depois disso, ela ainda teve mais filhos, né? E agora vamos para Samuel, 1 Samuel 4. Os filisteus tomam a arca do pacto. Então, antes disso acontecer, o que aconteceu é isso. Samuel ainda era, quando ele estava ali morando com Eli, Deus chamava Samuel, e aí chamou Samuel de madrugada, e Samuel era criança, ele ainda achou que era Eli que chamava ele. Então ele dizia: Senhor, tu me chamaste? E Eli fala: não, meu filho, vai dormir, eu não te chamei. Isso aconteceu por 3 vezes, até que ele entendeu que era Deus que estava chamando Samuel e queria falar com ele. Aí ele orientou a Samuel a dizer assim: quando você ouvir a voz, Samuel, você diz para quem está, para Deus que está te chamando, que é Deus que está te chamando, ele quer falar com você. Diga, o teu servo ouça. Então Samuel escutou a voz e a partir daí Deus falava com Samuel. Mas agora, em outra época, em 1 Samuel 4, Samuel já está grande, já é um rapaz já. E aconteceu que os filisteus tomaram a arca do pacto e levaram para a terra deles. E eles colocaram a arca de frente com o deus Dagon. E no outro dia
o Dagon estava no chão, quebrou a cabeça e tudo. E veio também uma peste, uma praga sobre os filisteus. E aí os filisteus falaram assim: a gente não pode ficar com a arca do povo de Deus aqui com a gente, porque a arca tá, o Deus de Israel tá nervoso e tá descontando na gente. A gente tem que entregar essa arca, né? Então vamos ver aqui. Então pelejaram os filisteus a Israel e foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda, e houve muita grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infetaria. Também foi tomado a arca de Israel dos filhos de Eli. O que aconteceu aqui? Aconteceu que quem venceu foi os filisteus. Os filisteus vieram, tomaram a arca, mataram 30.000 homens de Israel e todos soldados. E aí levaram a arca. Então, os Israel foram derrotados pelos filisteus. Mas também o povo foi castigado porque eles levaram a arca também, a arca de Deus, né? Então aqui vamos falar que a morte de Eli. Depois de tudo isso que aconteceu, né? Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia em Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele, estava ali Eli sentado numa cadeira, ao pé do caminho, vigiando, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou anunciando isto na cidade toda ficou em lamentação, né? Porque eles foram, a arca de Deus não estava com eles. Então eles ficaram abatidos, eles ficaram assim preocupados. E eles perderam a guerra. Então chegou esse mensageiro e falou para Eli. E Eli ficou tão assustado que ele caiu da cadeira. E ele morreu, porque ele era muito gordo. E ele caiu cerca de uns 3 metros, sei lá quantos metros ele caiu. Mas a Bíblia diz que ele caiu e morreu. Então, capítulo 14. 1 Samuel 4, a morte de Eli, né? Capítulo 14. Ele, ouvindo a voz, lamentou, perguntou-lhe: que dizes? Esses alvoroço? Ele perguntou. E o homem apressado se chegou e anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos. Eli tinha 98 anos e seus olhos havia cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: estou vindo do campo da batalha do homem que fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas. Disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus filhos, os filhos dele, né? Finéias e são mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto à porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era homem velho, pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. Então ele morreu. Mas tinha uma coisa também, que um profeta chegou para ele e avisou para ele que se ele não fizesse os filhos dele obedecer à lei, os filhos deles estavam fazendo coisas erradas.
os filhos deles estavam... E ele não castigava os filhos, ele não chamava atenção. Então, veio um profeta bem antes e avisou Eli: Eli, faz isso com seus filhos, conserta eles, chama a atenção deles, porque os filhos deles estavam demasiadamente... Eles eram levitas, mas eles faziam coisas que não era bom aos olhos de Deus. Eles saíam com as mulheres, eles pegavam a oferta do povo, eles faziam muita coisa má, e Eli não falava nada. Então Deus veio um profeta e falou para ele consertar isso, e deu tempo para ele organizar isso, só que Eli não fez nada. Então daí Deus falou que ia matar se ele não fizesse nada. Ele não ia ver, não ia sobrar, não ia ter muita gente igual a ele, não ia ter... Como é que se fala quando a gente deixa neto, bisneto? Todos iam morrer jovens da família de Eli. Então, isso que aconteceu. E aí, a próxima vez, a gente vai ler Samuel 5. E ficamos por aqui, pessoal. E até a próxima. Deus abençoe nosso começo de ano. Meu ano está sendo abençoado. Espero que o de vocês também. E feliz ano novo para todo mundo. Obrigado por me acompanhar. Obrigado por estar aqui comigo. E eu agradeço de coração e peço que Deus abençoe a vida de vocês. E que nós possamos vencer cada dia o nosso mal.